Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Seis horas mais um minuto. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 10 horas mais 2 minutos. Para quem faz aniversário nesta sexta-feira, esse dia 26, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Vamos às matérias nesta manhã de sexta-feira. Notícias desse dia 20 de maio de 2023. Roberto Campos Neto destaca queda de juros longos e nova regra fiscal. Já condenado, Collor não será preso imediatamente após o STF definir tempo de pena. Arcabouço fiscal deve passar pela CAE, diz líder do governo. CPMI de 8 de janeiro é instalada. Elisiane é designada relatora. Justiça de São Paulo condena ex-presidente Jair Bolsonaro por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. Petrobras quer que Ibama reconsidere pedido de pesquisa de exploração. Medicina e tecnologia. Inovação faz paraplégico voltar a andar de forma natural. Justiça suspende afastamento de Jorge Viana, que não sabia falar inglês. Essas são as matérias deste Virtual News desta sexta-feira. Vamos às manchetes que não podem passar em branco. Para não passar em branco, Lula pede paciência em negociação sobre estrutura ministerial. PJ de Minas Gerais aposenta 33 que criticou o ministro do STF e isolamento social. FUNAI e Grupo dos Direitos Indígenas protestam após Congresso tirar demarcações da pasta de Guajajara. É eleito ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Zambelli pagará multa por fake news. E Procon São Paulo notifica Netflix e solicita esclarecimentos sobre nova política de cobrança da empresa, buscando entender se há violação do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí, para não passar em branco, essa questão da Netflix é relacionada aos pontos, né, a mais. Ou seja, se você tem Netflix na sua casa e vai assistir Netflix na sua empresa, né, ou no seu ambiente de trabalho, em um momento do seu celular, você pode estar aí pagando por um segundo ponto, uma cobrança adicional, e o Procon São Paulo está analisando se isso não está indo contra o Código de Direito do Consumidor. 10 horas mais 5 minutos, vamos às matérias desta sexta-feira. Roberto Campos Neto destaca queda de juros longos e nova regra fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou o resultado estrondoso da votação do arcabouço fiscal na Câmara e destacou a redução significativa dos juros longos durante o processo. Ele também mencionou o empenho do Congresso e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um tema de grande importância. Campos Neto afirmou que não há relação direta entre o arcabouço fiscal e a política monetária, mas reconheceu que a nova regra influencia a expectativa da inflação futura, ajudando a eliminar o temor de que esta saia de controle. Segundo ele, o mercado já percebeu essa mudança com a queda na taxa de juros longas.
Ele ressaltou que qualquer tipo de reforma é... O presidente do Banco Central elogiou a mobilização e o espírito reformista do Congresso, que, em sua opinião, tem transmitido a mensagem correta para auxiliar o trabalho do Banco Central. No entanto, ele enfatizou que a instituição tem seu próprio cronograma e precisa aguardar para ver como o arcabouço se converterá em melhorias nas expectativas. A fonte é da Globo. Questionado sobre em relação à taxa de juros Selic, o presidente do Banco Central disse que ele é apenas um voto. Na verdade, é o colegiado que decide e vamos aguardar aí o desenrolar nos próximos meses até a próxima reunião. Ainda é cedo para falar uma redução da taxa de juros, aguardar a votação do arcabouço fiscal e como o mercado e o país irá reagir. 10 horas mais 6 minutos, vamos a mais uma matéria. Já condenado, Collor não será preso imediatamente após o STF definir tempo de pena. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, Fernando Collor de Mello terá o tempo de pena decidido na próxima quarta, mas isso não significa que o ex-presidente e ex-senador passará a cumprir pena de forma imediata após o julgamento dos ministros da Corte. Collor só pode ser preso após o trânsito em julgado do processo que envolve. Isto é, quando todos os embargos de declaração forem analisados e não houver mais possibilidade de apresentação de recursos. Fachin votou pela condenação de Collor por 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Aí o ex-presidente, também senador, ex-senador, não será preso imediatamente, é claro. Cabe os recursos e após transitado e julgado, não havendo mais recursos e sendo mantida a condenação, então passa a cumprir a pena. Vamos acompanhar os desdobramentos, né? Muita coisa por acontecer ainda, mas a condenação já foi feita, agora é a decisão quanto à pena e, lógico, os recursos e embargos que cabem. Afinal de contas, é um país em que a justiça prevalece da melhor forma possível, né? Todos têm direito de defesa até a última instância. 10 horas mais 8 minutos, vamos a mais uma matéria. Arcabouço fiscal deve passar pela comissão. A CAE diz líder do governo. O projeto do novo arcabouço fiscal, aprovado na quarta-feira pela Câmara dos Deputados, deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir a plenário. A informação foi dada pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, após reunião do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, com líderes partidários nesta quinta-feira. Pacheco ainda não anunciou a tramitação do projeto de lei complementar, o PLP 93 de 2023. Inicialmente, o presidente do Congresso havia dito a possibilidade de não passar pelas comissões, né? E isso foi analisado em reunião ontem com os líderes, passa pela comissão e deve passar também pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de ir ao plenário para a votação dos senadores. Vamos acompanhar os desdobramentos. Sexta-feira a coisa fica um pouco mais devagar em Brasília, mas provavelmente semana que vem teremos novidades. Lembrando que o arcabouço fiscal corre a toque de caixa. Rapidamente. 10 horas mais 9 minutos, vamos a mais uma matéria. CPMI de 8 de janeiro é instalada. Elisiane é designada relatora. Foi instalada nesta quinta-feira a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, criada com o objetivo de investigar os ataques de 8 de janeiro dos poderes da República. Foram escolhidos o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, para a presidência da CPMI, e a senadora Elisiane Grama, do PSD, para a relatoria. Ela já adiantou que apresentará o plano de trabalho na reunião na próxima semana. Então, muitos queriam barrar essa CPMI, ela acabou sendo instituída e agora vamos aguardar o desenrolar, vamos aguardar aí primeiro o plano de trabalho e como vai proceder essa CPMI que é formada por deputados e senadores. Isso mesmo, vamos aguardar os desdobramentos. Muita coisa deve acontecer agora, não só nos bastidores, mas muita coisa deve vir à tona com esta CPMI. Se não for, lógico, colocá-la de uma forma totalmente política e se na verdade seguir
o que deve seguir de esclarecer todos os fatos e trazer à tona todos os nomes envolvidos no incidente em 8 de janeiro. Chamam de golpe, chamam de manifestação, mas o que houve foi atos de vandalismo também nos poderes, e isso tem que ser apurado. 10 horas e 11 minutos, vamos a mais uma matéria. A Justiça de São Paulo condena ex-presidente Jair Bolsonaro por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. A Justiça de São Paulo confirmou ontem uma sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça manteve a decisão da primeira instância, que, em junho de 2022, decidiu em favor de uma ação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo contra Bolsonaro, informou a associação em nota publicada em seu site. A vitória é um grande passo de toda a categoria que, durante todo o mandato de Jair Bolsonaro, sofreu recorrentes ataques, publicou o sindicato. A 4ª Câmara, no entanto, reduziu o valor da indenização fixada em primeira instância, como pena para o ex-presidente, de 100 mil para 50 mil reais. Em abril de 2021, o sindicato havia denunciado o então presidente na Justiça por ofensas e agressões reiteradas. A defesa de Bolsonaro negou que houve censura e afirmou que ele não se referia à classe de jornalistas como um todo, e sim a determinados profissionais. Independente do valor, o que se registra, na verdade, é o respeito a uma categoria. Lógico, 100 mil ou 50 mil reais, a questão é muito maior que isso. A questão é o respeito aos profissionais, sejam eles quais forem, em qualquer instância, tem que ser respeitado. Se há desentendimento com A ou B, que se resolve então com A ou B, e não se coloca uma categoria. E é lógico, todos têm direito ao seu posicionamento e à sua forma de pensamento. Lógico, as declarações, opiniões e a forma com que isso é levado é de responsabilidade de cada um. E mesmo estando como presidente da República, não está acima da lei. Sempre, né? Existe a lei para se manter o equilíbrio, lógico, dentro de uma sociedade, né, que se considera evoluída. A lei está aí para ser cumprida e mantidos os direitos e deveres também. Então fica aí a notificação em segunda instância, para condenação em segunda instância, mantida a decisão. Cabe, lógico, recurso, vamos aguardar os desdobramentos. 10, mas volto a dizer, na verdade, independente do valor, o que marca é essa decisão, é o apontamento e o posicionamento, e que nenhum profissional pode ser desrespeitado dessa forma. 10 horas mais 13 minutos, vamos a mais uma matéria. Petrobras quer que IBAMA reconsidere pedido de pesquisas de exploração. Na última quinta-feira, a Petrobras solicitou ao IBAMA a reconsideração do pedido para realizar pesquisas de exploração petrolífera na bacia de Foz do Amazonas, no estado do Amapá. A entrega de novos documentos ao órgão ambiental ocorreu após uma reunião entre técnicos da empresa, representantes do governo e ambientalistas na última terça-feira. João Paulo Prats, presidente da Petrobras, ressaltou em suas redes sociais que a solicitação se refere à perfuração de um único poço, etapa fundamental para verificar a viabilidade de exploração do petróleo na região. Prats afirmou que o novo pedido segue os entendimentos técnicos acordados com diferentes áreas do governo. A Petrobras uma nota enfatizando a segurança das operações de pesquisa e mencionou o reforço no projeto das bases operacionais com o objetivo de mitigar os riscos de perfuração e atuar em casos de acidentes ambientais. A empresa também se comprometeu a respeitar e cuidar do meio ambiente e das comunidades locais. A Petrobras estima que a área possa abrigar uma nova fronteira energética com capacidade de 30 milhões de barris de petróleo, equivalente a um novo pré-sal. O governo do Amapá demonstra interesse na geração de riqueza e criação de empregos com a exploração do óleo, além do pagamento de royalties. Bom, é uma queda de braço entre a Petrobras e agora também a ministra se posicionou, também a ministra Marina Silva, a ministra Guajajara também se posicionou a respeito disso. Há um embate, a decisão já é técnica e a questão envolve essa possibilidade de perfurar esse poço mesmo que seja para a pesquisa, né? Tudo os riscos que envolve e a discussão sobre realmente a riqueza que se traz diante disso. Nós precisamos analisar se realmente
quando se coloca uma empresa como esta na localidade, se isso reflete toda essa exploração sobre esse impacto, se reflete no ganho de qualidade de vida para as pessoas que moram em torno, para as comunidades em torno. Há de se observar isso. O presidente já sinalizou que iria analisar mais de perto esse impasse e para ver se realmente o impacto seria prejudicial à Amazônia. Bom, trata-se de um possível pré-sal, interesse da Petrobras, interesse nacional, interesse da preservação. A gente quer saber o que de fato volta para o brasileiro, se não, deixa a Amazônia como está. Né? O risco ao ganho deixa a Amazônia como está. 10 horas e 16 minutos. Vamos a mais uma matéria? Encerramos? Tem mais uma matéria. Vamos a mais uma matéria. Medicina e tecnologia. A inovação faz paraplégico voltar a andar de forma natural. Um homem paraplégico voltou a andar de forma natural graças à combinação inovadora de duas tecnologias que permitiu restabelecer a comunicação entre seu cérebro e a medula espinhal. Recuperei a liberdade, afirmou durante coletiva à imprensa o holandês Jack Jan. Ele não quis revelar seu sobrenome, que se beneficiou dessa inovação tecnológica em um hospital em Lausanne, na Suíça. O paciente de 40 anos voltou a mover um pé à frente do outro pela primeira vez em cerca de 10 anos, desde que sofreu uma lesão na medula espinhal na altura das vértebras cervicais em um acidente de bicicleta. Antes dele, outros paraplégicos já tinham conseguido andar graças a instrumentos tecnológicos, mas no caso dele, esta é a primeira vez em que controla o movimento das pernas e o ritmo dos passos com o cérebro. 2 laboratórios, um francês e um suíço, estão por trás desse avanço científico alcançado depois de 10 anos de pesquisas conjuntas. Até agora, só havia sido possível desenvolver um movimento de paraplégico com o implante de um sistema de estímulo eletrônico na medula, mas eles não conseguiam controlar seus movimentos de forma natural. No caso do paciente holandês, a ponte digital criada entre o cérebro e a medula não só lhe permite andar, mas também controlar voluntariamente seus movimentos e sua amplitude. Essa façanha foi possível graças à combinação de duas tecnologias implantadas no cérebro e na medula espinhal do... Notícia maravilhosa, né? E é lógico, a gente aguarda que isso acabe se tornando, né, uma possibilidade para todos. Claro, vai demorar um pouco, mas já é uma grande vitória e o avanço da tecnologia com a medicina proporcionando isso, qualidade de vida, retomada de movimentos, transformação na vida das pessoas. Está de parabéns, isso é uma notícia espetacular para fechar sexta-feira, né? Com certeza uma notícia importantíssima. Falando aqui, sucesso. 10 horas mais 18 minutos. Mais uma matéria, é isso? Vamos para mais uma matéria. Justiça suspende afastamento de Jorge Viana, que não sabia falar inglês. Com nova decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, assinada por Marcos Augusto de Souza, Jorge Viana poderá assumir o cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos, APEX. Até então, Viana havia sido impedido de ocupar o cargo após decisão da 5ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, que anulou a posse na segunda-feira, dia 22. Viana havia sido nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 3 de janeiro. Assinada pela juíza Diana Vanderlei, a decisão do dia 22 de maio atendeu a um pedido movido pelo senador Flávio Bolsonaro, que acusou o ex-ministro e ex-governador do Acre de ter alterado o estatuto para que a fluência na língua inglesa não fosse exigência para o exercício da presidência. A decisão determinava que Jorge fosse afastado do cargo até que comprovasse a fluência em inglês com a declaração de 2 profissionais renomeados no diploma num prazo de até 45 dias e, do contrário, ficaria impossibilitado de ser nomeado novamente. Nesta quinta-feira, dia 25, o desembargador federal Marco Augusto de Souza concordou com o entendimento apresentado pela Advocacia Geral da União, alegando que Viana preenche os requisitos para ocupar o cargo. Na decisão que recoloca Viana no cargo, o magistrado aponta que o nomeado ocupou a função de membro titular e suplente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no período de 22 de 12 de 2011 a 21 de 12 de 2018.
além de ter participado de várias missões no exterior e de ter integrado diversas comissões e grupos com atuação no plano internacional, pontuou o desembargador na decisão. Daí, Viana, de novo ao cargo, e vamos aguardar agora como fica essa situação, né? Se para por aí ou continua, se haverá recursos e o que vai acontecer Dora avante. Vamos aguardar se a questão dessa fluência em inglês vai valer, alterar o estatuto, comprovou que fala, que não fala. Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação. 10 horas das 21 minutos, vamos chegando ao final do Virtual News desta sexta-feira, desejando a você um fim de semana maravilhoso, aproveite, ensolarado, temperatura caindo. Tem dica de cinema, Maria Clara? Tem alguma coisa? Vai ter intervalo hoje, né? Hoje tem intervalo, hoje tem novo episódio do intervalo. 10h21, dicas, Maria Clara? Vamos ver o que dá para fazer no fim de semana. Lembrando que vai cair a temperatura no final de semana. Isso mesmo, esfria, né? Não tem previsão de chuva, mas sim de queda de temperatura. Maria Clara? Sim, a gente tem no cinema A Pequena Sereia, né, o remake do filme de 1989. Temos ainda Guardiões da Galáxia, Velozes e Furiosos. Na Netflix tem Fubar, que é uma série de ação e comédia com Arnold Schwarzenegger. Na Disney Plus tem Homem-Formiga, Quantum Mania, já disponível, né? A estreia mais recente da Marvel, né? Assim, já tá lá no Disney Plus, e esses são os principais. Então tá aí, as dicas para você nesse fim de semana. Streaming, cinema, ficar em casa de boa, curtir o friozinho, pipoca, chocolate quente, aproveitando aí a estação. 10h22, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a paciência e a audiência de vocês. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.